ex-presidente dessa casa, deputado Adão Vilaveiro, para ocupar a tribuna. Presidente Pedro Westphalen, doutor Kuyper, representando o governador, excelentíssimas senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores representantes de entidades, senhoras e senhores protagonistas e familiares de protagonistas do movimento da legalidade, senhoras e senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Mais uma vez, presidente, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, viemos esta tribuna desta casa para registrar este marco histórico, épico e cívico que foi o movimento pela legalidade. Em primeiro lugar, queremos reafirmar uma compreensão que nós temos de que o movimento da legalidade foi um movimento de reação a uma enorme tentativa de um golpe no nosso país. Um golpe contra a Constituição, um golpe contra as urnas, e um golpe que dava curso a sucessivas tentativas de setores conservadores, muito bem representados à época naquilo que era chamado da UDN, e que dava curso, inclusive, a um conjunto de tentativas nas quais a expressão maior desta tentativa foi dirigida pelo Dr. Lacerda em direção ao Getúlio Vargas, exatamente porque aquilo que era o fermento da reação da legalidade já vinha sendo algo que estava crescendo em meados dos anos 50, já no início dos anos 60, quando o Lacerda sentenciava de que o Dr. Getúlio não deveria ser candidato, se fosse candidato não deveria ser eleito, se fosse eleito não deveria assumir, e se assumisse, deveria ser derrubado. Importante registrar isso aqui, não é a primeira vez que vocês me veem fazer esse registro aqui na tribuna da casa, mas é importante referir isso, porque foi uma reação a este movimento que começa nos anos 50. Foi um movimento cívico, foi um movimento épico, foi um movimento em que o Brizola vai às ruas, o Brizola propõe a ida da população às ruas a partir do Palácio, com um conjunto daqueles que entenderam e compreenderam de que a sucessão natural do Jânio Quadros era que o Jango assumisse. Era o caminho natural da Constituição. O que, felizmente, ainda que de forma parcial, logrou êxito, porque o Jango assume em condições de que aquilo que, de fato, ele teria condições de fazê-lo na condição de presidente da República, através de uma articulação por cima, ele foi tirado e foi instituído um parlamentarismo, eu diria, tático ou de oportunidade, que não era a compreensão, inclusive, do país naquele momento. Então eu queria fazer este registro em nome da nossa bancada e aproveitar e dizer algo também que eu acho que é a opinião de todos nós gaúchos. É um movimento que honra a história e a tradição do Estado do Rio Grande do Sul, e é um movimento que muitas vezes, como alguns movimentos ocorrem, parece ser contra a lógica, porque tudo indicava que era natural que o Jango fosse assumir, mas nós vimos um conjunto de forças se movimentarem numa perspectiva de que ele não deveria assumir, e que, de fato, não fosse os movimentos de rua, não fosse a extrapolação dos movimentos, inclusive, para além das fronteiras do Rio Grande, não fosse a sensibilização de setores populares que vieram até aqui ao Palácio, inclusive recebeu o Jango quando ele vem de volta aqui no Palácio Piratini, não fosse isso, mas não fosse, sobretudo, a sintonia das grandes lideranças, como o Brizola e outros grandes dirigentes à época, né? De fazer com que a população pudesse ir à rua para defender a Constituição, nós não teríamos consignado na história do Rio Grande, na história desse país, movimento de tamanha dimensão, tamanha envergadura, que pode ser considerado ético, cívico, mas de dimensões absolutamente singulares,
porque ao fim e ao cabo ele nada mais foi do que de defesa da democracia e defesa da Constituição do Estado brasileiro. Deve servir de exemplo para nós, mas sobretudo, né, para as gerações que nos seguirão. Obrigado, para uma honra mais uma vez poder falar em nome do nosso partido.